Vamos começar mais um vídeo aqui, um vídeo legal, de coisa boa. Livinho é um outro clássico brasileiro que a gente vem falando aqui já há algum tempo, que vem se destacando, gosto muito do físico dele, competiu com o Ramon aqui no Olímpia Brasil, logo depois do Olímpia, foi muito bem também ali, fez frente com o Ramon, é um cara que eu acredito que deve ficar aí, que deve brigar caso tenha chance, caso chegue condicionado, e ele vem conseguindo chegar condicionado, mas caso deem a chance, a oportunidade dele ser comparado no Olímpia, tem totais condições de brigar por top 10 ou até algo mais. Ele colocou isso aqui ontem, ó, Monday Motivation, ou seja, motivação de segunda-feira, seja você mesmo sua própria fonte de motivação, mas quando você é o Livinho com esse shape, fica fácil, né, Livinho? O Livinho vai competir em breve, vai competir no Brasil, com o Jaworski, com essa galera toda aí, vai ser bem interessante esse campeonato no Brasil em julho, lá em Curitiba. Quem for da região, vale muito a pena ir assistir ao vivo. Vai ter os caras competindo, vai ter Ruff e Derek por lá, fazendo workshop, vai ser um baita de um evento. E aqui o mais legal é esse comentário do Ruff Diesel. O Ruff Diesel meteu ali um crazy, meteu um insano e um foguinho. O Ruff é um cara muito humilde, é um cara que tá no topo da categoria, venceu o Pittsburgh, lógico, venceu ali contra o Josema, foi apertadinho, ele tá colocando mais volume, tá acertando o condicionamento, mas ainda é um dos caras, junto ali com o Mike Sommerfeld, que devem brigar e vão brigar pelo título do Olímpia, e isso mostra a humildade do Ruff, o reconhecimento do Ruff em relação ao físico do Livinho. O Ruff falou comigo do Livinho em off, quando a gente fez o DC Backstage aqui, e fez elogios, hein, ao físico do Livinho. Aqui ele faz elogios públicos, muito legal, parabéns aí pro Livinho, que continue esse excelente trabalho, cara, porque esse ano deve ser um ano muito bom pro Livinho e para muitos brasileiros. Cara, que ano legal que a gente tá vivendo no nosso esporte. E eu quero falar para vocês aqui do Raise, o pré-treino da Growth, cara. O Raise é um pré-treino com ingredientes formulados e clinicamente dosados e testados. Tem betalanina, tem taurina, tirosina, uma dose bem adequada de cafeína. Ele vai ajudar no retardo da fadiga muscular e ele vai promover energia e foco sustentados ao longo do seu treino. Corre lá então na Growth, usa o meu cupom SHAIN, para garantir o seu pré-treino Raise. Um combo muito legal para você comprar aí é o seu whey concentrado 80% Growth, creatina, Creapure e um Raise. Corre lá na Growth, então o link tá na descrição e não esquece, cupom SHAIN. Quero falar agora de um outro cara muito bom também da Classic Physique, que a gente pouco fala, que é o Eric Woodberger. Trabalho sólido, trabalho consistente, é um cara que fez a transição da Men's Physique para Classic também, vem conseguindo resultados excelentes, vem conseguindo vitórias, vem conseguindo e demonstrando evolução, construindo seu caminho pouco a pouco ali na Classic Physique, vai competir no Dubai. Isso aqui, ó, imagens de 6 semanas antes do Dubai e 7 semanas antes do Indiana Bodybuilding Super Show, que ele deve competir também. O Eric é um cara muito inteligente, que planeja muito bem sua carreira, que tem uma estratégia muito boa na hora de escolher eventos que são importantes, que são relevantes, mas também eventos ali que permitam vitória e classificação para o Olímpia. A gente tem 60 shows Classic e eu fico sempre admirado com a capacidade de escolha e planejamento do Eric, que são muito boas e o seu físico cada vez melhor, né, cara? Vamos seguindo, quero a opinião de vocês aí sobre o físico do Eric. O Dubai geralmente é um show extremamente competitivo, com muita gente boa, o prêmio em dinheiro é muito alto, isso acaba atraindo muita gente, acaba atraindo uma galera do Oriente Médio que aparece pouco aqui no Ocidente, então é um show que ele vai realmente para mostrar qualidade. A gente não tem a lista de quem vai ainda, mas você imagina, cara, se ele vence, o prêmio em dinheiro lá era enorme, é gigantesco. Se ele vence, ele volta com uma mala de dinheiro no avião. Compra o avião para vir embora praticamente. Não exagero, né? Também não é tanto assim, mas seria muito legal ver o Eric se dando bem nesses shows e conquistando vitórias. Seria muito importante e, obviamente, assim como todos os outros brasileiros que vão competir nesses shows, a gente passa agora, muda nosso foco do Pittsburgh, que já foi. Esta semana é o New York Pro, depois temos Califórnia e depois a gente tem o Dubai. Então a temporada começou, vai ser bem interessante com muitos, hein? Muitos BR competindo e competindo bem, como é o caso do Eric aqui. Voltando um pouquinho nesse podcast Dave Palumbo com o Cris Aceto, tem essa discussão que está bem grande. Foi roubado, Nick Walker merecia ter vencido, foi política, foi injusto, foi não sei o quê. E aí eu fiz vídeo ontem, a galera tem dificuldade de entender, às vezes, o que a gente fala, tem que explicar muito bem explicado, tem que desenhar às vezes pra galera entender. A gente lida com... é complicado hoje em dia. Pra mim, o Derek é um bodybuilder melhor que o Nick. E colocando os dois numa suposta competição, onde supostamente os dois estejam nos seus melhores,
melhores e os dois estejam equiparados em volume e condicionamento, o Derek vai acabar vencendo por uma questão de linha, de estrutura, porque ele simplesmente tem uma linha e estrutura melhor. O Nick Walker sai atrás disso. É indiscutível, não é opinião, é fato, é regra do bodybuilding. Então, como o Nick não tem a melhor estrutura, não tem a melhor fluidez, ele tem que apelar pro lado freak e realmente trazer o máximo de músculo que ele consegue e o máximo de condicionamento que ele consegue. Para mim, nesse campeonato, o Nick poderia ter vencido. Para mim, o Derek foi dando uma embaçada ali, depois no final. O Nick ficou muito bem, estava muito seguro de si, mas não dá pra... Não é absurdo o Derek ter vencido. Ainda mais vendo fotos em alta definição, ó, dando um zoomzão aqui, como que tava extremamente fibrado e estriado o glúteo do Derek. Dá para justificar a vitória do Derek sem muito problema também, mas o Nick também poderia ter vencido e, na minha opinião, nesse momento, pela dinâmica do campeonato, o Nick realmente deveria ter sido campeão. O próprio Chris Aceto, nesse podcast aqui com o Dave Palumbo, eles comparam ali pose a pose, e o Aceto fala que no clubismo de frente o Derek vence, na expansão de frente o Aceto também dá essa pose pro Derek, aí não tem muito o que discutir realmente. Ele argumenta ali nas duas o valor do V-Taper, peitoral de lado, tanto Palumbo quanto Aceto dão a vitória pro Nick Walker, duplo de costas, a vitória fica pro Derek, que tem um dos melhores duplo bíceps de costas da história e talvez o melhor aí que apareceu depois do Phil Heath. Na expansão de costas também fica a vitória pro Derek por estriação de glúteo, etc. Tríceps de lado, o Aceto argumenta que inicialmente daria a pose pro Derek, mas depois avaliar a questão de volume, ele acabou dando a pose para o Nick Walker. Abdominais e coxas, o Aceto da vitória para o Nick Walker. E aí eles vão pro Most Muscular e o Aceto também dá a vitória da pose pro Nick, o que resulta ali em 4 poses para Nick, 4 poses para Derek. Então o próprio coach do Derek considera que foi um show muito apertado, muito próximo. E o Aceto fala que a vitória do Derek nesse caso possivelmente é porque nas poses que eles empataram ali, o Derek talvez se destacou mais nas poses que ele venceu. E aí aquela história, se você dá ponto pose por pose, eu acho que julgar pose a pose é a melhor ideia possível no bodybuilding para deixar mais claro o julgamento, porém eles fazem 8 poses no número par e aí fica complicado. E aí talvez o lance seria ou tirar uma pose para deixar um número ímpar, ou pontuar as poses. Então, de repente, o cara fez 7-5 numa pose, 9-8 na outra, etc. Somando tudo, você pode ter vai ser mais difícil ter um empate. E aí volta aquele papo de política, de favorecimento, etc, etc. Aí a gente tem 2 caminhos a seguir aqui, galera. Pensando que realmente, vai acontecer, a decisão é política. A decisão é só pelo storytelling. Julgando que eu acho que não seja. Mas... primeiro caminho, Nick Walker vencendo, seria bom para Pro League? Seria bom para Pro League. Por quê? Você faria com que o Derek perdesse, por pouco, mas perdesse, e você colocaria um 4º nome na briga pelo Olímpia. Que já era embolado com Derek, Samson e Hadi Chopin, Nick Walker adicionado nisso aí, embola mais ainda e criaria um potencial de storytelling muito maior ao longo da temporada. Outro ponto, o Samson Dauda não é o cara tão polêmico, que fala muita coisa, fala uma coisa ou outra, mas não fala muito. Derek também é um cara que não vai para esse caminho. Hadi Chopin nem inglês fala direito, então não dá ali, não rola muito. Nick Walker é o The Mouth, é o cara que fala, que vai provocar, que vai cutucar, que vai gerar assunto, que vai gerar interesse, que vai vender. Então seria politicamente, financeiramente, monetariamente, tem um caminho que a gente pode analisar, que a vitória do Nick faria sentido para a Pro League. O outro caminho, supostamente, é a tríplice coroa. Nunca se falou de tríplice coroa, só esse ano. Por quê? Porque os Manion querem fortalecer o Pittsburgh Pro ao máximo. O Arnold deixou a guerra contra o Olímpia aberta e pública, disparou tiros fortes ali, vem fazendo críticas à Olímpia abertas. É óbvio que isso aí causou um desconforto ali dentro, politicamente falando. O Pittsburgh é dos Manion. E aí é o seguinte, para evitar um atrito entre Arnold e Olímpia, se o Pittsburgh cresce, o Arnold tem que passar pelo Pittsburgh primeiro para depois poder falar do Olímpia. Então eles querem colocar o Pittsburgh nesse meio do caminho, crescer o Pittsburgh como um segundo show aí em tradição, porque até mesmo se acontece uma coisa pior que a gente não quer que aconteça e que seria muito ruim pro esporte, do Arnold romper e acontecer alguma coisa assim, eu espero que não, mas eles teriam um outro grande show ali que é o Pittsburgh. Então eles querem crescer o Pittsburgh de qualquer maneira e colocar ele ali, e essa história, essa narrativa da tríplice coroa acelera muito isso, e o Derek pareceu com essa, quero ganhar o Arnold, quero ganhar o Pittsburgh, quero ganhar o Olímpia, que são os 3 maiores shows da temporada.
temporada. Com essa narrativa, a gente coloca o Pittsburgh automaticamente do tamanho do Arnold, mesmo que ainda não chegue lá em termos de tradição, mas deve chegar em breve. Então, analisando por esse lado, você mantém essa história, essa chama da Tríplice Coroa acesa até o Olímpia. Analisando assim, a gente vê que dos dois jeitos, a gente vê que tem dois caminhos aí que também, se for pensar em política, tanto faz, gente. E também que se fosse pensar que se fosse pela política, por interesse, não sei se teria tanta diferença. Mas quero muita opinião de vocês, deixa aí sua opinião, comenta aí pra mim, vou ficando por aqui, já já eu volto com mais vídeos, valeu!